Hoje eu venho falar-vos de educação espírita, já foi dito aqui, mas da minha parte eu vou procurar apresentar este tema de uma forma mais para o ligeiro, para que este conteúdo se assemelhe mais a uma conversação entre amigos. É comum, quando ouvimos alguém queixar-se de algum problema, sobretudo com um filho, com um aluno, nós recordarmos o que aprendemos aqui. Mas logo que falamos, ou caso falemos, a palavra espiritismo, a palavra doutrina espírita, ainda suscita na mente de muita gente, obviamente por desconhecimento, certos preconceitos, certos, parece que receios de tocar nesse assunto. Então daí também a pertinência de falarmos abertamente deste tema, para que nós, que já sabemos algumas coisas, façamos aqui entre nós algumas considerações e, ao mesmo tempo, outros que nos possam estar a assistir ou que nos venham mais tarde a assistir, perceberem do que é que trata a educação espírita. E para isso eu vou começar por referir alguns factos do conhecimento geral. São factos que eu confesso que a princípio vos podem parecer não ter nada a ver com este trabalho. Está bem? Mas creio que estes exemplos pequeninos que eu vou dar são exemplos que servem para nos ajudar depois a contextualizar, a nos distinguir, a nós, dos restantes seres vivos. Então vamos a isso? Vamos lá. Então nós imaginemos-nos, cá vem um exemplo, imaginemos-nos a bater num cão. O mais provável é... Uma dentada. Exatamente, recebermos uma dentada. Se, por sua vez, nós nos aproximarmos de um animal de carga, de uma vaca, de um cavalo, sem que esse animal nos tenha visto, nós sabemos que estamos sujeitos a um coice. Exatamente. As serpentes, como é que elas reagem? Atacam. Aquelas serpentes distinguem-se ligeiramente destes dois grupos. Podemos dizer que elas vão mais longe no que diz assim respeito a termos de vigilância. Elas atacam por precaução, antes mesmo de serem atingidas, porque só o receio de que venham a ser atingidas as leva a tomar aquele gesto, aquela atitude. Bem, esta é a regra geral entre os animais. Reagir imediatamente a qualquer situação de ameaça é o que o animal faz, não é? O que é que os leva a proceder assim? A defesa, o medo. O instinto de conservação, podíamos dizer, não é? Então, entre eles, este género de atitude é natural, não se estranha, nem os próprios animais o estranham. Foi-lhes dada esta possibilidade de agir desta maneira, assim como também, por exemplo, se deu ao touro os chifres, também se deu ao elefante a tromba, também se deu ao tigre as garras, deu-se à abelha o ferrão, não sei se é assim que vocês dizem, mas isto para dizer que ao ser humano, que é igualmente animal, não lhe foi atribuída uma arma inata. Eu, na minha opinião, acho que há nisto sabedoria. Porque vejam lá, se nós já somos como somos, se em certos momentos parecemos autênticas bombas de relógio, que diríamos se nós tivéssemos sido providos de alguma arma letal? O que é que nós faríamos com ela? Então, por isso eu digo que há aqui uma certa sabedoria em nós virmos com essa ferramenta a menos. Então, felizmente, nós não fomos prendados com essa arma de defesa, mas isto, de certa maneira, leva-nos a perceber que há aqui uma diferença entre eles e nós, não é? E leva-nos até, quem sabe, a pensar que se calhar o ser humano está reservado a outras formas de atuação.
porque nós sabemos que o acaso não existe, nada é por acaso. Se olharmos agora mais para a nossa atualidade, nós conseguimos perceber que realmente foi pelo desenvolvimento da nossa inteligência que nós alcançamos tudo o que temos hoje. Os animais ainda não chegaram lá, certo? Nós hoje temos mais tecnologia, temos variados meios de comunicação, mas segundo alguns estudos, o ser humano está cada vez menos satisfeito. Com isso, está cada vez menos tolerante, cada vez mais agressivo, ao mesmo tempo a fechar-se em si mesmo, menos social, podíamos dizer assim. As doenças do foro mental, essas nós vemos cada vez mais falar delas, porque elas estão cada vez mais proeminentes na nossa sociedade. E isso demonstra-nos que a felicidade, a tal questão material de que o Pedro falava no Evangelho, não se relaciona propriamente com riquezas, tecnologias, bem-estar. Nós não nos sentimos bem, em pleno, só porque temos muita coisa. Pois bem, o dinheiro, como nós temos visto, não resolve o problema da miséria. Porque dinheiro há muito, mas a miséria continua. As drogas, também vemos, embora agora também estejam em voga as ideias de que a droga em si vai servir da cura, não é? Mas a verdade é que as drogas até hoje ainda não resolveram o problema das doenças. Embora atenuem, não é? Nos ajudem a ultrapassar melhor essas fases de doença, elas ainda não vieram propriamente para curar as nossas doenças. Os estabelecimentos prisionais, vemos também que eles não resolvem os problemas do crime. E que nem os dogmas vieram resolver qualquer espécie de vícios. Quem tem vícios, ouça o que tem a ouvir, vai continuar naquela senda enquanto não se decidir a mudar a novas posturas, podíamos dizer, a novos hábitos. E com isto nós olhamos assim para o mundo, e eu, pelo menos, que vejo muitas pessoas ao longo do mesmo dia, eu digo, o mundo está carente. As pessoas estão cada vez mais refugiadas em si próprias, ariscas até, tal qual como alguns animais. E parece que no ar se sente a falta de alguma coisa. Vamos chamar-lhe alguma coisa. Falta qualquer coisa. Não sabe bem o que é. Até nós, às vezes, estamos nessa sensação de que, falta-me qualquer coisa, mas não conseguimos definir o que verdadeiramente é essa tal coisa que nos está a fazer tanta falta. Bem, mas agora pensemos. Já houve os tais progressos, não é? E esses progressos já feitos deveriam ter-nos dado condições de nós sabermos regular melhor hoje os nossos atos, as nossas atitudes, não tanto pelos instintos, mas hoje mais pela razão, pelos bons sentimentos. Uma vez que já evoluímos tanto, já seria suposto nós também termos outro género de atitude, outro género de postura, outro género de visão. Mas nós vemos, como eu vos tenho dito, por estes exemplos, que isso não está a acontecer. E porquê? Parece combinado com o Evangelho. A verdade é que eu digo porquê, porque o ser humano tem cada vez mais se empenhado com relação à matéria e tem deixado para segundo plano o que é a necessidade do espírito. Então daí esse vazio existencial que muitas pessoas hoje sentem e que não conseguem cobrir, não conseguem tapar, não conseguem solucionar. Mas vamos ver, será que o mundo tem que ser assim? Não. Não é? O Espiritismo vem precisamente mostrar-nos que a evolução é uma lei incoercível. A natureza pode até não dar saltos, mas que lentamente vai tudo se vai modificando, por assim dizer, tudo se transforma, tudo progride. Então agora meditemos. De acordo com o que nós vemos a acontecer, em termos de panorama mundial, que rumo, ou para que rumo é que nós nos estamos a direcionar? Se por um lado temos tanto, e por outro existe tanta carência, que rumo é que nós estamos a enverdar, não é? Eu vou atrever-me a dizer que estamos a caminhar para aquele caminho do nada se pode tirar onde nada existe. Ou seja, o caminho da crise dos valores.
O Espiritismo, além de nos esclarecer com relação ao sentido da vida, ao nosso papel aqui na Terra, vem também mostrar-nos que o problema da humanidade é um problema, mas que ele tem solução. E a solução é simples. A solução é, eles dizem assim de uma maneira muito engraçada, eduque-se, o indigente, o enfermo, o criminoso, o viciado, acendendo nos seus corações, nas suas mentes, a educação moral, lá está a questão dos valores, que a seu turno se extinguirão os flagelos da humanidade. Eis o que os bons espíritos então nos contam e ainda acrescentam. Cuidado, atenção, pois só o exemplo arrasta, as palavras leva-as ao vento. E nós também já ouvimos muitas vezes isso, que as palavras, por mais bonitas que sejam, não significa que fiquem impressas. Nós que somos pais percebemos isso. Estamos sempre a repetir o mesmo, sempre a dizer as mesmas coisas. E isso não significa que fique gravado, que fique interiorizado no espírito e que automaticamente aquele ser que ouviu aquele conselho, que ouviu aquelas sugestões, passe a atuar daquela forma. Parece que é preciso mais, não é? Então, o que é que acham que significam estas palavras? Só o exemplo arrasta, o vento leva as palavras. Tem que se fazer aquilo que se diz. Exatamente, porque nós temos que efetivamente fazer aquilo que realmente dizemos. Temos que cumprir com aquilo que dizemos. Porque, por exemplo, nós que somos espíritas e vimos aqui à terça-feira e falamos coisas bonitas e ouvimos coisas bonitas, é hora de nos perguntarmos intimamente a cada um. Estaremos realmente a agir em consonância com aquilo que nós sabemos que é o mais correto, que é o mais acertado? Nós percebemos perfeitamente nestas palavras, é que o exemplo é que arrasta, que as palavras, o vento as leva, que educar é essencial. É aquela coisinha, eu vou-lhe chamar coisinha, que não se dissocia de mais nada, que está presente em tudo e que vai ser reflexo também do tudo, não é? Na questão 685 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, mas sem o qual a ciência não passa de teoria. Que elemento será esse? Esse elemento, dizem os Espíritos, é a educação. A educação, não tanto a intelectual, mas a educação moral. Essa que incute hábitos, que forma caráteres, porquanto a educação é o conjunto de uns hábitos adquiridos. Não é por acaso que Emmanuel dizia a Chico que ele precisava de ter o quê? Disciplina. Precisava de disciplinar, e disciplinar-se é ganhar outros hábitos e ser fiel a esses hábitos. Então, em bom português, eu vou traduzir isto assim de uma maneira mais ligeira. Isto que eu acabei de dizer e que o Livro dos Espíritos nos diz, se fosse nos dias de hoje, em bom portuguesinho, equivalia ao mesmo que 2 ditados populares. Meus amigos, não deixeis para amanhã o que puderdes fazer hoje. E aquele ditado que é de pequenino é que se torce o pepino. Pois é. Os espíritos, o que é que pretendem com aquela conversa, não é? Que eles não utilizariam, obviamente, estes ditados populares. Eles pretendem que nós tenhamos sempre em consideração essa fase tão importante que é a infância. Porque a infância é aquela época de lançar, não é? De lançar as bases para uma edificação sólida naquele menino, naquela menina que temos ao nosso encargo. É a fase ideal porque o espírito, nesse período de tempo, realmente encontra-se mais maleável, mais suscetível de aceitar, sem grandes questionamentos, o que nós lhe vamos dizendo. Mas o que eu vejo hoje em dia, e aliás vi isso ainda nas últimas reuniões, é de que, de futuro, quem quiser aconselhar alguém para uma futura profissão, aconselhem para terapeuta da fala. É que os nossos meninos já estão todos com problemas de terapia da fala, de verbalização, porque é-lhes colocado na mão, da manhã à noite, um telemóvel, e eles aprendem efetivamente bastantes coisas graças ao telemóvel.
Mas, como não há interação, como não existe a comunicação de um para o outro, há sentimentos que não são nem sequer explorados e há palavras que nunca chegaram sequer a ser verbalizadas. E isto é gravíssimo. Então nós percebemos que a infância tem realmente um papel preponderante naquilo que vai ser o indivíduo da amanhã, assim como nós também percebemos que, por exemplo, na construção de uma casa, tudo depende dos alicerces. Isto é assim uma analogia para nós percebermos, não é? Para a doutrina espírita, a criança que nasce não é somente aquele ser bonito, pequenino, que apetece esborrachar todo com imensos beijos. Não. A criança é um espírito que reencarna. Aquele novo aparelho corporal, ainda em desenvolvimento, à medida que o tempo passa, que os primeiros anos de vida passam, obscurece-lhe, de certa maneira, a mente, constrange-lhe o seu próprio espírito dentro de certos limites, porque a verdade é que nós, no nosso corpo, não temos a expansão que tem um espírito quando liberto desse corpo, não é? Mas também aquele corpinho tem papel, aquela vinda tem um motivo, tem um objetivo, não é? Porque aquela reencarnação, aquela volta à vida terrena, significa um novo recomeço. Um novo recomeço para que aquele espírito possa fazer retificações e, ao mesmo tempo, possa adquirir também novas aprendizagens. E isso precisa de ser orientado. Ora, se precisa de ser orientado, preciso é que haja quem oriente. Hoje em dia tem-se muito a ideia de que o professor, ou de que cabe ao professor essa orientação. Mas já o professor, muitas vezes, o que lhe cabe efetivamente na sua responsabilidade é da orientação no sentido da instrução. Embora, implicitamente, ele também, sempre que vê uma situação de risco, uma palavra mais feia, um gesto menos próprio, também intervém e coloca ali a sua postura de ser humano, daquilo que considera que é correto, adverte o aluno, por aí adiante. Mas não são os professores que vão fazer aquelas crianças. São os pais. Essa responsabilidade, o próprio Espiritismo nos diz que são os pais, não é? Ora bem, nós vemos com tudo isto que a metodologia espírita coloca o ser humano como, lá está, um espírito que reencarna, que volta para as tais novas experiências, mas no fundo também coloca esse ser humano como uma espécie de obra inacabada. O Pedro falava-nos há bocadinho da questão da perfectibilidade que nós um dia atingiremos. Então nós, sim, podemos nos considerar agora essas obras inacabadas, mas que trazemos latentes em cada um de nós esses tais germes do bem, do belo, a tal centelha divina que nós às vezes também falamos aqui, ainda que numa espécie de diamante em bruto, porque nós ainda precisamos muito para nos tornarmos nessa luminescência que muitos até se calhar já acreditam que o sejam, não é? Porque por aí há pessoas a acharem-se muito iluminadas. Então diz-nos também o Espiritismo que os defeitos, porque todos temos, as falhas, são fruto do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, fruto das nossas fraquezas e daqueles desequilíbrios que nós fomos alimentando em nós próprios ao longo das múltiplas existências físicas que já experimentamos. Mas o Espiritismo também nos diz que esta passagem na Terra é uma oportunidade. É uma oportunidade. E ao dizer-nos isso, o Espiritismo traz para nós o tal alento, a tal esperança, a certeza de que não estamos cá em vão e de que os defeitos que possuímos, as falhas que cometemos, podem todas elas ser ultrapassadas. Podem todas elas ser corrigidas. Então, a vinda aqui ao mundo terreno, esta nova oportunidade, é sem dúvida uma oportunidade maravilhosa, não é? Essa oportunidade de também, enquanto pais, ou tios, ou avós, de podermos fornecer àquele que se encontra na fase da infância as tais bases educativas. Porque, como eu vos disse, é nessa altura que a criança se encontra mais disponível a experimentar tudo aquilo que nós lhe dissermos e lhe ensinarmos.
Mas vocês também já notaram que as crianças, quando são bastante pequeninas, elas parecem vir desprovidas de preconceitos. A início, não é? Elas são mais, não sei, estão mais à vontade com a diferença, por assim dizer. Por exemplo, elas ignoram os preceitos de raça. Eu vejo isso na escola. Há meninos de diferentes cores, mas eles não se importam, não ligam a isso, como se calhar o adulto liga. Eles não se interessam se fulano é português ou é de outra nacionalidade qualquer. É um menino para brincar. Ponto. Fica por ali, não é? Não se interessam também pela classe social. Interessam-se pela classe social quando já estão no segundo, terceiro ciclo. Que aí já se encontram moldados por aquilo que os pais lhe dizem, pela própria sociedade, que infelizmente ainda conduz muito isso, não é? Não brinques com aquele, que aquele é pobre, que aquele não veste tão bem, os pais daquele não ganham assim tanto, são de outra classe social e por aí adiante. Mas enquanto eles são pequeninos, eles não ligam a nada disso. Assim como também não ligam às crenças. Quando uma criança se dirige a outra para brincar ou para a conhecer, não lhe pergunta de que crença é que tu és. Não pergunta, porque isso não interessa. O que interessa é que eles, nem que seja mais ou menos por gestos, que eu também já vi alguns de outra nacionalidade a não perceber nada da nossa língua, mas nem que seja por gestos, eles lá se entendem e acabam sempre por brincar. Então, essas crianças, nessa fase, elas dão-se simplesmente umas com as outras. Elas confraternizam, sem colocar os tais preconceitos por detrás, como nós muitas vezes fazemos, não é? E até se por algum motivo, porque também acontece, algum motivo que aconteceu, eles brigam, porque também brigam, não é? Eles depressa se perdoam, já repararam? Eu tenho às vezes alunos que de manhã não se falam, mas depois vem a hora do intervalo, quando vêm outra vez já às 11, já são super amigos. Então é que as crianças não guardam propriamente ressentimentos, não vêm formatadas para isso. De alguma forma, as referências que lhes estão a ser transmitidas é que as conduzem depois nesse sentido. A guardar sentimentos, a fazer diferenças. A passar tudo pelo tal crivo de quem é que tem, quem é que não tem. Enfim. Bem, as crianças, tal a sua naturalidade, tal as suas atitudes espontâneas, podemos dizer que elas também nos dão algumas lições a nós, enquanto adultos. Porque nestes exemplos nós vimos isso. Então, e nós? É caso também para perguntarmos, então e nós? Que na altura que éramos crianças ainda não conhecíamos a doutrina espírita. Já estamos condenados. É caso para pensar, não é? Será que estamos perdidos? Jesus chegou a dizer que não vale muito colocar remendo em calça rasgada, pano novo em tecido velho, porque aquilo só vai alastrar mais, não é? Só vai romper mais, e de facto é. Porque se o pano onde a gente estiver a remendar já for assim bem gasto, aquilo já nunca vai ficar muito bem, não é? Assim somos nós, ligeiramente, porque já bebemos desta doutrina numa fase em que muitas das formatações já nos tinham sido incutidas sem nós sequer percebermos. Mas isso não significa que estejamos perdidos, não. Por isso, a própria educação espírita nos vem dizer que ela não se destina exclusivamente à infância. E nós vemos, por exemplo, neste momento. A educação espírita por exemplo, está a processar-se neste instante, processa-se nos momentos dos grupos de estudo, processa-se, por exemplo, nos momentos de encontros com jovens. Tudo isso é educação espírita. Ela visa a educação do espírito. Não interessa a faixa etária propriamente do espírito, não é? E nós, uma vez que espiritualmente ainda somos assim bastante infantis, não é? Podíamos dizer que a educação espírita está delineada para servir então a todas as idades. E eu agora brincava um bocadinho e dizia, olha, doutrina espírita ou educação espírita, amigos, é para o menino, é para a menina, é para crianças de 5, é para crianças de 20, é para crianças de 40 e
e até é para crianças com mais de 65 também. Também é, não é? Os princípios da educação espírita assentam essencialmente na liberdade, porque qualquer um de nós tem essa liberdade de escolher aprender aqui, não aprender, enfim. Tem outro princípio, que é o princípio que se baseia na ação, porque o Espiritismo convida as pessoas a perceber que só na prática, só no bem fazer, só nas experiências é que cada um conseguirá desenvolver as suas potencialidades. E depois assenta também, claro, na palavra maravilhosa que nós ouvimos às vezes, que é o amor, não é? Porque o nosso destino não se reduz a evitar pseudo-castigos, como nós às vezes julgamos, a obter depois mais adiante umas certas recompensas. Nós não estamos fadados a isso. Seja neste, seja noutros mundos, não interessa. Isso são tudo quimeras da nossa mente. Vamos ser... Há pessoas que até vivem nisso, não é? Ai, que vai ser castigado. Ai, fulano era tão bom que com certeza tem um lugarinho no céu. Nós não podemos perspectivar-nos enquanto seres só nesse sentido. Porque o problema soluciona-se é aqui. Porque não é aqui que nós estamos no campo de batalha. Ou seja, que estamos na prova diária a desenvolver as tais potencialidades. Não significa isto que do lado de lá não continuemos a desenvolvê-las. Mas aqui é que está o cerne da questão. Portanto, é aqui, no dia-a-dia, na interação uns com os outros, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar, nas nossas atitudes, que nós revelamos quem somos, revelamos as tais falhas, os tais defeitos que precisam de ser limados, não é? No fundo, é aqui que encontramos também a solução para o próprio problema da educação. E essa solução não só se centra na educação do espírito, como também no cultivo do amor. Não podemos esquecer essa parte, não é? Então, no fundo, podíamos dizer assim, olhem, a proposta espírita, o que é? É uma pedagogia que assenta na pedagogia do amor. Essencialmente é isso. É claro que a humanidade precisou e precisa de referências, já falei delas, não é? Nós precisamos preparar-nos convenientemente, não só por nós, mas também pelos outros. Porque aquilo que nós fizermos hoje, aliás, o mundo será aquilo que nós fizermos hoje nele, não é? Nós deixaremos o mundo de acordo com as nossas ações. Mas o mundo, claro que precisa sempre de uma referência maior. E nós sabemos que o primeiro modelo que serviu e continua a servir ao mundo, essa tal obra, não podemos dizer que seja uma obra inacabada como nós, mas já uma obra acabada que reflete a perfeição divina, é aquele arquétipo que nos foi dado na figura de um educador, para muitos apelidado de educador incomparável, porque não se compara a mais nenhum, cujo nome, como nós, ou vocês já estão se calhar a calcular, é Jesus. Mas há uma coisa que nós precisamos de saber. O que não é proposta espírita. Porque enquanto se fazia esta palestra, lá em casa eu pensei assim, eu posso levar muitas coisas e isto começa a tornar-se enfadonho. É importante também vermos o que é que não é. Porque ainda existe também a ideia errada de que aqui, ali fazem-lhe a cabeça. Não é? Moldam-lhe o cérebro de tal maneira que não vê mais nada. De certeza que ainda há pessoas que pensam isso. Pessoas que têm imensa curiosidade em entrar, mas que ainda nunca tomaram a coragem de o fazer, porque se aprisionam a si próprias nesses preconceitos de que aqui se fazem cabeças, não é? Que aqui se passam coisas levadas da breca, não é? Que andam para aí os espíritos aos saltos, né? Durante as nossas sessões. Bem, então o que não é proposta espírita? Olha, proposta espírita, antes de mais, não é uma proposta de catequese. Agora estou a falar mais especificamente, por exemplo, dos nossos encontros com as crianças, que iniciámos em janeiro, e aproveito para fazer o convite a quem estiver interessado em inscrever o seu filho ou a sua filha. Porquê é que não é catequese? Porque catequizar, se pensarmos bem nessa palavra, isso sim é impor princípios. Isso sim é modelar as mentes. É doutrinar. Numa certa linha de pensamento, sem direito à liberdade,
sem abertura para dizer nada, que era o que nos acontecia a nós. Que íamos ouvir e ainda levávamos na cara se fazíamos alguma pergunta. Porque todas as perguntas que fizéssemos parecia que saíam da linha, não é? Do que seria expectável para nós crianças. Nós não tínhamos sequer direito a questionar. Aqui não acontece isso. Porque isso tudo, catequizar, moldar mentes, opõe-se aos princípios do Espiritismo. Mas, nós às vezes nos movimentos espíritas, ouvimos uma palavra que substitui, no fundo, a palavra catequese, que é evangelizar. E eu vou ser atrevida, para quem é espírita há mais tempo do que eu, porque eu considero que a doutrina espírita, esta proposta educativa que ela em si possui, também não é evangelizar. Porque o próprio termo evangelização significa catequese, doutrinação. Então também não é propriamente o termo mais certo, não é? O que se pretende aqui, aliás, o que nós próprios pretendemos aqui, sempre que estamos juntos às terças-feiras, à noite, é que aprendamos a pensar, não é? Pretende-se aqui que alguém diga umas coisas para que nós nos coloquemos a pensar. Esse é o objetivo da verdadeira educação. Nada tem a ver com evangelização, no sentido tradicional do termo. Mas isso também não quer dizer que a doutrina espírita ou a pedagogia espírita, por exemplo, então se afaste da questão moral do ser humano, que se afaste da proposta pedagógica de Jesus. Pelo contrário, ela está lá, implicitamente. Mas não se obriga a ninguém, nem se coaduna ninguém a pensar só daquele jeito. Aliás, nós quantas vezes não dizemos aqui, para duvidarmos do que ouvimos, para filtrarmos o que ouvimos, que a doutrina espírita busca a própria razão, não é? É uma doutrina raciocinada, porque se espera isso de cada um de nós. Então, outra consideração que eu ainda quero fazer em relação ao que não é doutrina espírita, é de que ela não se aplica exclusivamente aos adeptos do espiritismo. Porque também há pessoas que se calhar possam dizer, mas aquilo é só lá para eles, aquilo é só lá para quem é espírita. Não, não é bem assim. Porque isso também seria contraditório com a própria definição de pedagogia. A pedagogia é uma proposta, certo? Seja a espírita, seja outra, porque existem imensas. Ora, qualquer proposta, quando ela surge, quando ela é reunida, organizada, é para que sirva a todos. Depois, cada um a aceita ou não. Portanto, a doutrina espírita também não podemos dizer só que é para nós. Ela pressupomos é que ela seja universal. E, de facto, ela o é, porque ela é aplicável a todos os seres humanos, independentemente da nossa etnia, da nossa religião, do nosso sexo ou de qualquer outra diferenciação. Aqui não há essas distinções. Como asseverou Kardec, a humanidade progride, sim, através de impulsos, e esses impulsos são-nos dados aqui, que outros lhes dão, que são os bons espíritos, não é? Para que os que aqui se encontram melhorem, se esclareçam. Quando estes se tornam cada vez mais numerosos, ou seja, quanto mais nós nos esclarecemos, mais capazes e melhor preparados estaremos para auxiliar aos demais, não é? Que é isso que também se pretende. Então a educação espírita é assim uma espécie de mediadora de todo este processo universal em que nós nos encontramos. Ela, no fundo, o que é que ela quer? O que é que quer a doutrina espírita? Pretende a educação integral, e nós já ouvimos falar disso também aqui no Espiritismo, aliás, há um livro com esse nome, a educação integral e contínua do ser, porque nós sabemos que uma reencarnação por si só não é suficiente para nós atingirmos essa educação integral. Nós ainda vamos precisar de voltar umas tantas mais vezes, por assim dizer, até nos limarmos bastante, até aprendermos o suficiente, não é? E estarmos, se calhar, mais capazes, mais bem preparados para outros mundos, não é? Para outras moradas, olha que foi o tema da terça-feira anterior. Mas é preciso, então, nós pensarmos também aqui noutra questão, que é a doutrina espírita, para além de tudo isto,
nós sabemos que ela assenta numa vertente científica, filosófica e religiosa. Então, podemos dizer, a proposta da educação espírita é ou não é completa? É. Eu até pensei assim, bem, também tinha que ser mesmo um educador, porque Kardec era um educador. A espiritualidade não brinca com estas coisas, não é? Eu pensei assim, bem, tinha mesmo que ser Kardec, educador, alguém com a orientação suficiente para organizar toda esta doutrina. Porque pensemos bem, se tivesse sido um científico, se calhar aquilo não passava dali, ficava só na área da ciência, não é? Se tivesse sido, sei lá, um religioso, aquilo se calhar ficava ali num secretismo, que era assim que eles também faziam, guardavam todo o conhecimento para si, e a verdade não chegava ao mundo inteiro. Então, ainda bem, foi um educador, porque ele tomou tudo aquilo que ele ouviu e tudo aquilo que ele concluiu, não é? Diante das experiências que fez com que esta doutrina pudesse ser o que ela é hoje, não é? Uma realidade no nosso mundo. Mas bem, para o homem viver no mundo, o que é preciso? Será que estamos assim também só dependentes da doutrina espírita? Não, nós precisamos, acima de tudo, mesmo que não tivéssemos a doutrina espírita, nós precisamos de saber como viver, não é? Saber viver, o tal saber viver bem. E isso a doutrina espírita também nos vem dizer quando ela nos diz que o ser humano é o que é, ou seja, a doutrina espírita mostra-nos o que é o ser humano, aquilo a que ele se destina, os motivos por o qual aqui se encontra e por aí adiante. E isso, vamos dizer assim, localiza-nos, dá-nos uma ideia objetiva do nosso papel aqui, do porquê é que estamos aqui, o que é que nos cabe fazer, não é? O Espiritismo nada impõe. Essa também é uma das conclusões a que nós podemos chegar hoje. É que, por mais que ela se estenda pela vertente filosófica, científica, e agora está-me a falhar a palavra, pela moral, a verdade é que ela não impõe nada a ninguém. Deixa que cada um de nós vá tirando as suas próprias conclusões e que cada um de nós perceba que cada um é que tem o seu próprio caminho a trilhar. Então, assim, em jeito de conclusão, nós podemos ver que, olhem, o ser humano, ou os homens, podemos dizer assim, não são todos iguais ou são todos iguais? Não. Então eu vou dizer assim, qual a diferença entre um sábio e um ignorante? Entre um bom, entre um mau? Porque nós ainda achamos que há ali uma diferença muito grande, não é? Existe efetivamente uma diferença entre um apelidado santo e um criminoso, entre um justo e um impiedoso. É que essa diferença entre eles não é da essência, mas é apenas do grau evolutivo. E esse grau evolutivo encontra-se determinado pela educação que esse espírito já fez ao longo deste tempo, por aquilo que aproveitou ao longo dessas encarnações. Então, as gerações futuras, também precisamos aqui tirar outra conclusão. É que as gerações futuras não vão ser diferentes desta geração presente, com todos os seus defeitos, com todos os seus prejuízos de moral, se nós não tratarmos da tal educação na infância, propiciarmos já à juventude a educação que lhes é devida e que nós próprios trouxemos como responsabilidade. Porque os pais trazem essa responsabilidade, os educadores trazem essa responsabilidade, os tios, mesmo que de forma mais indireta, os avós de uma forma também mais indireta, mas trazem também essa responsabilidade. E nós tantas vezes ouvimos dizer, atenção, que a juventude de hoje será a sociedade amanhã. As criancinhas do hoje vão ser os homens do amanhã. Não é assim uma frase que se costuma dizer? E isso é bem verdade. E nós precisamos ter isso em atenção. Então, só para encerrarmos, para sairmos um bocadinho agora aqui desta questão da educação, eu vou contar-vos uma pequena história, que é verdadeira, que se passou com um orador ateniense, tinha como nome Licurgo, e vocês, se calhar, depois vão reconhecer a história. E ele, no seu tempo, foi, pela sua inteligência, convidado a expor
o assunto da educação diante de uma assembleia de outros que se consideravam também muito sábios, não é? Foi-lhe dado, então, 3 meses para pensar bem no assunto. O homem foi-se embora e pensou. Passaram-se, então, os 3 meses. E ele aparece diante daquela assembleia que aguardava com expectativa as suas palavras, as suas considerações, mas, para espanto de todos, Licurgo fez-se acompanhar de 2 cães e 2 lebres. Conhecem essa história? Não? Olha que bom. Que bom para mim, como dizem agora os jovens. Ok. Então ele levou consigo 2 cães e 2 lebres. E o que é que ele fez? Ele solta primeiro um dos cães e de imediato solta uma das lebres. Ambos, como nós podemos, se calhar, já imaginar, não é? Entraram num furor. Um no furor do pavor e outro no furor da ânsia de matar. Diz-se que aquela cena foi chocante de tão bárbara que foi. Porque o cão avança furioso sobre a lebre e despedaça-a toda. Terminada toda aquela situação, Licurgo deixa que os ânimos se acalmem e solta o segundo cão, solta a segunda lebre. Mas ao contrário do primeiro, este cão pôs-se a brincar com aquela lebre, deixando todos assim sem saber muito bem o que dizer, não é? Ambos corriam de um lado para o outro, encontravam-se aqui, encontravam-se acolá e até se afagavam mutuamente, como o cão e gato quando crescem juntos, não é? E então, nisto, Licurgo ergue-se diante daquela assembleia que esperava as suas palavras e diz: eis aqui o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça, da mesma idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. E isto é para nós depois ficarmos a pensar. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. Claro. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que realmente a palestra não tenha sido muito cansativa. Eu aproveito só para dizer que ao Espiritismo cabe esta missão, como nós vemos, de nos educar, de nos iluminar, de nos ajudar a libertar as nossas consciências daquelas formatações, não é, que nós fomos recebendo. Então, devíamos pensar mais nesta oportunidade que nós temos de fornecer a educação espírita a nós, de aproveitar mesmo enquanto aqui estamos, porque a vida, por vezes, prega-nos umas partidas. Pode ser um pé partido, mas também pode ser uma desencarnação precoce. E quando demos por ela, já não temos oportunidade de estar aqui sentados, não é? Ou de vir ao grupo de estudo, ou de estar presente. Pois vai. Então precisamos de aproveitar o que a doutrina nos dá. Aproveitemos também os livros, que também são, não é, uma grande pedagogia reunida. E tratemos também de conhecer a nós mesmos. Porque, por mais conhecimento que adquiramos, por mais, lá está, as tais palavras bonitas que o vento leva, não é, que a gente possa pronunciar, até numa conversação amiga, com alguém com quem a gente encontra e que precisa de uma palavra de alento, de ânimo, nós nada conseguiremos verdadeiramente modificar enquanto nós não implantarmos primeiro em nós, enquanto não implantarmos depois no nosso lar, porque isto é uma ordem, não é? A ordem lógica das coisas, para depois conseguirmos implantar na rua e depois, quem sabe, no mundo inteiro. E que de preferência, só para terminar, porque há quem diga que as minhas palestras são assim uma bola redondinha, que acabam sempre a falar da mesma pessoa. E eu então hoje vou fazer a vontade também e vou dizer que no fim de tudo, de nos conhecermos a nós próprios, de nos atualizarmos enquanto seres, de colocarmos em prática o que a doutrina espírita nos convida a ser, não é a aparentar, é a ser verdadeiramente, que ainda, de preferência, não é? Sejamos sempre inspirados pelas tais palavras que aquele apóstolo, que eu já falei há tempos, não é?
lá atrás, que Ele nos deixou. Que Ele deixou-nos uma frase muito interessante. Ele diz-nos assim: não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a verdadeira e a boa vontade de Deus. Então, não nos conformemos com o estado atual das coisas. Façamos por ser diferentes, por aplicar aquilo que sabemos, por ir transformando a pouco e pouco, ao menos aqueles que estão à nossa volta.